Arianos, tudo bem com vocês? Espero de coração que todos estejam muito bem. Luz e paz ao coração de cada um de vocês. Vamos à sua leitura mensal para o mês de abril de 2026, abrindo já com uma mensagem oracular. Em seguida teremos a energia do mês, mensagem geral, trabalho, amor. Vamos juntos, Arianos, um feliz mês a vocês. Felicidades a todos. Qual a mensagem para os arianos neste mês de abril? Áries. Trevo de 4 folhas, arianos. Trevo de 4 folhas. Símbolo de sorte e prosperidade. Incentiva a refletir e aproveitar as oportunidades que a vida oferece. Desfaça a crença de escassez que limita seu potencial. Supere a ideia de que não pode prosperar abundantemente. Abra caminho para o conhecimento, a prosperidade e o amor em sua vida, reconhecendo que as possibilidades são acessíveis. A verdadeira sorte começa quando você acredita na abundância que o universo reserva para você. Arianos, quando fala abundância, sim, pode ser o dinheiro, o trabalho, sim, mas pode ser a saúde, como dito aqui, o amor, o conhecimento. A prosperidade, ela se conecta a várias virtudes, a várias ações que levam vocês a algum tipo de virtude. Então, não se limitem a pensar que a prosperidade é só o dinheiro. Prosperidade, tem pessoas que a prosperidade é a paz. Sabe aquelas pessoas que vivem em meio a caos, né? O oposto da paz talvez seria o caos, né? Então, tudo que essa pessoa talvez mais deseje seja a paz, a harmonia. Estar em plenitude consigo. Para outros, de fato, pode ser o dinheiro. Para outros é a saúde. O que está ausente em você hoje? Isso te conecta à sua prosperidade, à sua abundância. Então, o trevo de 4 folhas hoje vem incentivando vocês a refletir e a aproveitar as oportunidades que a vida oferece. Foi como dito aqui para vocês. Por exemplo, o conhecimento, abra caminho para o conhecimento. O conhecimento, o estudo, né, a literatura, ou saber um pouco mais sobre você, isso pode te levar a dar um passo além. Então, talvez você pense que para alcançar um ápice, aspas, prosperidade, em alguma situação da sua vida, você tenha que fazer somente aquilo. Talvez existam outras alternativas, outros caminhos para chegar nesse contexto, né? Então, é uma questão muito individual, muito pessoal, mas aqui tá dizendo, olha, vocês estão com a boa sorte. Só que, pensa-se em boa sorte como algo muito assim, né? Aquela coisa mágica, instantânea e evidente para todos, né? Não. Esse é o grande pulo do gato da vida, né? É saber observar o que o universo está trazendo. O universo, ele não fala necessariamente. Ele magnetiza, ele materializa, ele usa outros meios que são meios básicos, essenciais para que alguma questão se manifeste. Porque ele trabalha no óbvio e trabalha na raiz da questão. Então você quer ter paz, mas você está imerso entre pessoas, insiste em permanecer com pessoas que são caóticas, vivendo numa desordem, talvez você não consiga se organizar na sua rotina, entende? Então, o básico seria, opa, vamos fazer um cronograma, um exemplo, tá, Ares? Não tô dizendo que vocês são assim, é um exemplo. Então, poxa, vamos fazer um cronograma dia? Hoje, Ares tem 10 funções no dia, um exemplo. Poxa, mas são 10 que são feitas no automático, à base de estresse, todo mundo saindo irritado, não tem qualidade, não tem resultados. Então, por que não fazer 3? Mas muito bem feito. Então, existe uma organização. A Áries tem o objetivo de se harmonizar na família. Poxa, o que está levando esse desequilíbrio? O que te conecta a isso? Não estamos falando das pessoas, estamos falando de você. A leitura é para Áries, não é para fulano, ciclano, não. É para Áries, né? Qual a participação de Áries dentro desses relacionamentos? Como que está isso? Como está a sua doação? O que você está se permitindo receber? Ou o que você não permite se receber também? Entende? Por que esse excesso de doação? O que tanto falta em você que você tem que tentar suprir o outro para que o outro enxergue você? Entende? Isso é também prosperidade e abundância. É o reconhecimento da raiz da coisa, a raiz do probleminha, para que você possa, ok, identifiquei essa raiz aqui.
Deixa eu trabalhar em cima dela para que aí sim, agora sim, eu tiro esses pesos desnecessários e eu possa dar um passo adiante, logo ali mais um passo adiante, compreendendo que Áries tem o seu tempo, Áries tem o seu momento de compreensão e também de ação, tá? Então, essa é a mensagem oracular para vocês para o mês de abril, tá? Então, trazendo essa ideia, né? Trazendo essa visão para vocês desfazerem a crença de escassez que limita o potencial de vocês. O que seria uma crença de escassez, né? Você utiliza alguma questão que é um subterfúgio para você não encarar a realidade. Esse é um ponto. Áries, sei lá, não consegue, não sei, pessoal, é tanta coisa. Vamos lá. É só para clarificar para vocês, tá bom, arianos? Áries tem um problema na justiça, um exemplo. Áries tem uma questão judicial. Porque Áries tem um problema judicial, Áries não consegue ser feliz. Áries não consegue relaxar num final de semana para aproveitar a família, os amigos, ou simplesmente descansar, ou simplesmente canalizar sua força para você. Então, aquele problema ali, aquela questão, ela tá sempre latente, deixando você em estado sempre de alerta constante. Entende? Então, isso é uma crença de escassez. É pensar limitado, é se limitar diante de um caos, é se limitar diante de um problema, se limitar diante de uma dificuldade, se limitar de algo diante que você não consegue resolver. Lembrando que, Áries, lembra, o universo ele encontra existem várias formas, canais de você ter um bom resultado para você. Mas só é possível quando você se coloca disponível para isso. Quando você abre o caminho para o conhecimento, para a prosperidade e para o amor na sua vida. O amor é o amor romântico, homem e mulher, homem com homem, mulher com mulher. Não é isso. O amor, ele fala sobre a integração de todas as partes, Áries. Partes de quem? Principalmente a sua parte, tá? Dentro de uma história, ok? Dentro de a sua vida. O amor é muito além do que essas partilhas humanas, mas que fazem parte também. Vamos lá, arianos. Aqui, ó, vamos agora com mensagem geral para vocês. Áries, qual a mensagem? Energia do mês, perdão. Energia do mês de abril para os arianos. Cinco de espadas, Áries. Ai, Áries, por quê? Sabe o que tô sentindo essa energia? Que o primeiro momento fala sobre não se sabote, Áries. Arianos estão passando um momento, Áries, que ele tá levando vocês a algum encerramento definitivo para após haver um recomeço, uma oportunidade nova de fazer diferente. Só que vocês ainda estão num processo, muitos de vocês estão num processo e pode ser que vocês não tenham nem consciência disso. Esse processo de encerramento, de expurgação. Aqui, muito claro para mim nesse 5 de espadas, não se sabote. Esse sol, ele vem segurando as espadas, como se estivesse advertindo essa pessoa que tá ao chão. Então, assim, estejam mais, desse mês aqui de abril, estejam mais que preparados de que, assim, as coisas estarão bastante escancaradas para você. Então, as falas, elas vão estar assim, ó, como se fosse um tapa no rosto. Pode ser assim. Não quer dizer que alguém faça isso com você, pode ser. Pelo 5 de espadas, pode ser? Pode ser. Mas pode ser as suas próprias ações fazendo isso com você. Isso dói também, né, Áries? O 5 de espadas é aquela carta que vai falar de alguém que ganha de uma forma desleal. Ou perde mediante alguma deslealdade, que é autossabotagem também. Mas nesse deck específico, quem segura as espadas é o Sol. Então a verdade para você pode ser um tanto quanto dolorosa. O rompimento de véus pode ser algo doloroso para você. Pode ter uma recusa. Então, quem de fato é o vilão nessa história, Áries? É você ou é a situação? Isso é um ponto para vocês refletirem. Quem é de fato o vilão nessa história? É você ou é essa situação? Porque a situação, ela pode ser uma grande vilã.
Essa situação que eu digo porque é algo muito particular, né? Que são várias pessoas que acessam essa leitura, tá? Então, assim, o vilão, ele vai ser sempre o vilão e beleza. Mas como que você está diante desse cenário? Você também tem se sabotado diante disso? Não foi dito um exemplo agora há pouco aqui? De repente, Ares tem alguma questão judicial e você para de viver a sua vida por causa disso. É compreensível que a situação demanda X, Y, Z. Todo mundo sabe isso, né? Mas a sua vida continua. Você também é composto de várias questões na sua vida, não só desse contexto. Então é aprender a separar. Então você pode estar sendo o seu algoz nesse momento da vida, tá? Então aqui é como se tivesse certas barreiras para seguir adiante. Então tudo se torna muito carregando sempre problemas, carregando sempre dificuldades, sempre no mais do mesmo. Quando é o financeiro, você até tem alguma melhora, mas depois parece que a coisa estagna. Tem uma dificuldade aqui, ó. 4 de ouros fala sobre um apego. Tentando segurar questões que ainda possam estar difíceis, porque provavelmente você já sabe lidar e você não quer que as coisas piorem. Então você segura, se prende naquela mesma energia. Então é o mês que ele vai falar muito sobre Áries, é o mês vamos se levantar. Tudo isso que está acontecendo para você, essas verdades que chegam, essa energia que fica clara para você, essa questão de sabotagem, seja de uma situação ou seja de você mesmo para com você, porque permitir a sabotagem do outro também é uma autossabotagem. Então você sabe que o outro tá pisando na bola com você, mas você tá aceitando. O outro não está sendo legal com você, o outro não está sendo leal, não está sendo verdadeiro, íntegro com você, mas por alguma razão você pode estar aceitando para manter as coisas sobre equilíbrio. Mas equilíbrio de quem? Entende? Então esse mês ele vai falar para vocês sobre... Vai ser um mês muito importante, que pode ser que questões que você vivenciou ou ainda vivencia, elas trazem um certo retorno. Então, assim, pode ser, de fato, como eu disse, uma questão judicial, uma questão, problema no trabalho, uma pessoa chata que volta, ou se não é pessoa, é uma situação parecida. Porque aqui, na carta do oráculo, falamos sobre crenças, né? Crenças de escassez. Então, ainda pode ter um ponto em você que se conecta a essas crenças de escassez. O exemplo clássico, os relacionamentos, né? Você pode ter alguns relacionamentos que sempre foram à base de carência, de dependência emocional. E aí você passa um tempo, você se liberta, entre aspas, ou você acha que se libertou. Entra um outro relacionamento que parece incrível, maravilhoso, um sol na sua vida, mas depois a coisa parece que é mais do mesmo. Quando você começa a observar, então ainda tem gatilhos em Áries que estão suscetíveis a esse tipo de conexão, ok? Então é um mês que vai falar muito de vamos refletir. É o mês para vocês cuidarem exclusivamente de vocês. É o mês de planejamento, é o mês de gerar o que se precisa, de materializar o que se precisa, é o mês de recebimento, mas assim... Estejam abertos, foi dito aqui, ó, se abra, né? Abra o caminho para o conhecimento, para a prosperidade e o amor da sua vida. Isso é possível quando você se permite. Então é o mês de você aprender a receber, é o mês de você se cuidar mais. É esse sentido de consciência que vai levar vocês adiante. Então, enquanto vocês estiverem pensando muito no externo, mesmo que essa questão dependa muito de você, mesmo que é um problema ali que você fala, poxa, realmente não tem como liberar isso, né? Áries está envolvido naquela questão. Ok, mas entenda, você é composto também de outras partes, não somente dessa questão difícil. É isso que o tarô está querendo, trazer essa consciência para você, tá? Então é um mês para vocês recomeçarem sim, encerrarem alguns pontos, aceitar, pode ser que alguém esteja negando em aceitar certas questões, entende? Isso está impedindo o teu fluxo de avançar, está impedindo o seu restabelecimento, o seu equilíbrio, a sua prosperidade. Olha a prosperidade travada aqui, 2 de ouros e 4 de ouros. Tem estabilidade? Está estável. Poderia estar melhor. É como se, com a imperatriz do julgamento, dizendo assim, olha, poderia estar melhor. Mas hoje, na sua matéria, as coisas elas não estão tão assim, né, grandiosas. Ok? Então pode melhorar, mas vai caber aqui realmente um processo de restabelecimento, um processo de Áries voltar a entender como se cuidar de novo, como colocar toda a energia para você de novo, tá? Então esse mês, essas questões que podem estar um pouquinho difíceis,
elas estarão te ensinando, tá? É o mês de ensino, é o mês de conhecimento aqui para vocês, tá? E o conhecimento principalmente que pode mexer com a matéria, ou seja, trabalho, dinheiro, rotina, saúde, tá bom? Podemos falar de energia também, então vocês talvez um pouquinho mais cansados fisicamente, então vai exigir um cuidado maior com o corpo, com a saúde, o que tá em defasagem em vocês, tá bom? O que tá sendo negligenciado, o que você tá colocando muita energia numa situação, mas tá esquecendo um pouco de cuidar de você, tá bom? E aqui pode ser que alguém tenha dores de cabeça, coisas nesse sentido, porque tem um excesso aí. Tem algum gatilhozinho sendo ativado, tem alguma questão que você não tá aceitando muito bem, tá? Então, olhe para esses pontos, vai ser muito pertinente para vocês. Ok. Eu posso dizer com essa imperatriz de julgamento, pessoal, alguns de vocês passam por algum tipo de livramento. Me veio essa questão, algum livramento, e não julguem, tá? O que eu vou dizer, porque cada um sabe onde o seu calinho aperta, tá? Então, para os militantes e falsos moralistas, cada um sabe onde o seu calo aperta. Aqui tem alguém livrando-se de uma gestação, tá? Então, de repente a pessoa não pode, olha a situação que foi falada da leitura, tem tantas coisas a serem pontuadas, imagina uma gestação chegando agora. Então a pessoa não consegue, tanto o homem quanto a mulher, não consegue realmente gerar como essa criança merecia, entende? Então tem um livramento aqui para vocês, tá? Disso aqui. Esse livramento, ele não vem por ordem matéria, porque por vocês é como se vocês estivessem caminhando aqui, tá? Sem perceber alguns pontos, sem notarem, alguém pode estar um pouco desatento também em algumas questões, tá? É uma coisa mais energia mesmo aqui, tá? Tem um livramento nesse ponto. Certo? Áries, vamos aqui para a mensagem geral com o tarô mês de abril. Então, o espiritual tá livrando vocês de questões que vocês não estão conseguindo enxergar neste momento, tá? Então, pode ser que alguns de vocês achem que as coisas estão muito ok, mas não estão, tá? Isso aí pode ser um condicionamento quando a pessoa passa muito tempo vivendo dentro de uma mesma situação, né? Então, se torna condicionado àquela energia, aquele padrão de rotina, e vocês acabam não percebendo certos pontos que devem ser olhados, devem ser percebidos. Então, tem uma forte atuação aqui na sua energia, no quesito positivo, Áries, esse mês de abril, sobre questões que vocês talvez não dariam conta ou queriam, né, dificultar um pouco aí a sua jornada de vida, tá? Aí a pessoa que fala, mas eu nem me relaciono, então não é você, né, meu bem? Mas tão simples assim, né? Vamos lá. Mensagem geral para os arianos nesse mês de abril. Caso para alguns de vocês, arianos, não seja uma gestação, pode ser uma situação que já há muito tempo está na sua vida e vocês estão de alguma forma sendo preparados, tem sim uma força mais inteligente, né? Que são seres mais sutis, tá? Para vocês compreenderem, que estão auxiliando você neste processo, tá bom? Por formas e meios que talvez você não esteja percebendo, tá? Alguns sim, outros pode ser que não, e ok, tá bom? Então tem um livramento aqui que você vai agradecer muito na sua vida. Vocês de fato estão num momento de vida realmente eu sinto exatamente essa palavra, de expurgação. São coisas, pessoas, situações que estão sendo retiradas de você, pode ser de uma forma talvez um tanto quanto lenta, tá? Como se fosse um processo, tá vendo a imperatriz aqui? Como se fosse um processo expulsivo de fato, mas de uma forma ainda lenta, tá? Então, dentro desse processo, é como se você estivesse retomando a consciência sobre pontos. Tem pessoas que acreditam que são 100% conscientes. Desculpa, eu não acredito nisso, tá?
Não acredito, porque sempre nós estamos num processo constante de entender um pouco melhor as coisas, de compreender. Sabe aquela história, é vivendo que se aprende? É basicamente isso. É experienciando que se entende, né? Claro, às vezes com ajuda, às vezes, né, com outras informações que chegam para clarificar melhor a situação. Então, vocês estão, de fato, no momento, um ciclo final, e ele tá um pouco turbulento aí para vocês. Ele tá um pouco, realmente, pode estar um pouco caótico, mas é esse processo de expulsão. Então, quando você compreende, você toma consciência, poxa, eu, Áries, estou neste momento. Nossa, eu tenho essa opção, esse caminho, então deixa eu trabalhar nesses pontos para que eu esteja mais equilibrado possível, né, ou mais alinhado com essas questões que eu estou vivendo neste momento. Então você passa por esse ciclo, né, de expurgação, de purificação, de turbulência, de caos, de uma forma um pouco mais centrados, tá? É isso que está dizendo aqui com essa imperatriz para vocês também, tá? Vamos lá, arianos, agora sim, tá bom? Com mensagem geral com o tarô. Vamos lá, o que vem para os arianos neste mês de abril. Cavaleiro de Ouros. A Força. Ares, tem alguém que vai sair da sua energia, tá? Tem alguém que vai sair da sua energia. Essa situação, ou pessoa, perdão, que vai sair da sua vida, tem sim uma certa interferência de energias. Eu vou colocar energias porque pode envolver pessoas, tá? Outras pessoas, energia de outras pessoas nessa situação, mas também tem o quê da própria espiritualidade. Existem pessoas, porque aqui nós temos o Cavaleiro de Ouros com o 5 de Copas. Existem pessoas que entram na nossa vida para nos despertar a felicidade pessoal. Olha aqui, ó. 9 de Copas e o Enamorados. Mas não quer dizer que elas vão ficar. A temperança, elas vêm como um processo de cura. 7 de Ouros, ajudar essa pessoa aqui, ela entrou na sua vida como um processo de cura, tá? E a cura nem sempre é bonitinha, florida, né? Às vezes ela é muito dolorosa. Mas essa pessoa, ela realmente, ela está de passagem na sua vida, tá? Eu não sinto que seja uma pessoa que venha pra ficar, não. E é aqui que entra a tal da dependência emocional que foi dito anteriormente na leitura. Então, alguém tá saindo aí da sua vida, tá? Olha, pode ter um processo de não aceitação, porque são os gatilhos e crenças que estão sendo ativados. Lembra o processo de turbulência? Você vai agradecer por esse livramento, você ainda vai agradecer. Pode ser que você esteja sentindo muito ou virá sentir fortes emoções referente a isso, porque nós temos lidando com essa história a Rainha de Copas, e a Rainha de Copas é extremamente manteiga derretida, emocional. Então, assim, imersa, tá vendo que a Rainha de Copas, ela tá imersa nas águas? Então, ela sente muito, né? E a pessoa tá em ouros, a pessoa tá com os pés no chão e a outra pessoa tá em copas, imersa nas emoções. E esse arcano da força entre essas duas pessoas vem falando sobre alguma proteção espiritual no seu campo. Neste momento. Principalmente se eu estou falando com arianos que são extremamente intuitivos, mediúnicos, sensíveis. Então você poderia estar captando coisas dessa pessoa. Lembra que embaixo aqui veio o 5 de copas? Você poderia estar captando coisas dessa pessoa que poderia prejudicar no seu processo, no seu caminho, na sua jornada. Por quê? A Rainha de Copas, ela é intuitiva, ela pode absorver fortemente a energia do outro, porque ela é muito empática. Então, assim, além de você ter que viver o seu processo, você tem que viver o processo do outro. Se o cara tá, sei lá, chateado, a mulher tá chateada, a mulher, sei lá, tá vendo problemas financeiros, você absorve tudo isso, e é isso que você quer pra você? Então, por isso que o espiritual, ele é mais racional. Porque o que tiver que você sair da sua vida, tenha que sair. Lembra que foi dito ali? A Imperatriz com julgamento é forças maiores te conduzindo a situações e movimentos que você talvez nem tenha tanta consciência assim.
Então é proteção, você vai agradecer por esse livramento ainda. Vamos lá, o que mais? Mês de abril para Ares. O teu financeiro vai melhorar quando o seu emocional estiver melhor, Ares. Olha isso, Rainha de Copas com um mago. Quando você manifestar um equilíbrio, um fortalecimento das suas emoções, as coisas, olha aqui embaixo do rei, do Cavaleiro de Ouros, a Rainha de Ouros. Ainda você está manifestando aquelas crenças limitantes. Quando você fortalece o seu corpo emocional, isso vai refletir totalmente no seu material. E aqui tá falando de vocês voltarem sim exclusivamente para vocês. Não quer dizer que, de repente você, sei lá, tem uma família, né? Tem todo o cuidado, ok. Mas não deixar de viver a sua autonomia pessoal, espiritual, moral, como for, para viver a experiência do outro. É sobre isso que eles estão dizendo aqui. É você, olha, eu auxilio, ok, mas agora os outros 50% é meu. Quer dizer, 70% você dedica a sua vida, o restante você compartilha, né, nas outras situações, enfim, né. Foi dito sobre organização, né, organize a sua rotina, organize o seu tempo, e olha quem virou aqui, o 8 de ouros, a dedicação. A dedicação para com você, ou para aquilo que você precisa hoje desenvolver, isso é mais importante. Neste momento, sim. É egoísmo? Não. Não tem nada de egoísmo aqui. É o preto no branco, o que é certo é certo. Então, o que você quer hoje da sua vida? Aqui fala com alguém com problemas nas finanças. Ou de equilibrar, ajustar as pontas aí na sua vida. Mas por quê? Pode estar sendo o chão para que alguém pise, né? Alguém pode estar sendo o chão. Ah, porque eu me sinto forte, uma incrível, uma pessoa segura, e o outro está frágil, por exemplo. Deixa o outro viver a experiência que ele tem que viver. Você veio para sustentar a tua alma, o teu espírito, não o espírito do outro. Ah, mas eu amo. Isso não é amor, isso é apego emocional. A necessidade de suprir o outro para ser visto, tá? Quando você entende o seu amor próprio, você vive a sua realidade, o outro vive a dele. Ponto. Porque os dois em equilíbrio, estando em posse cada um da sua força pessoal, da sua própria consciência, aí as mãos se unem e a coisa se torna equilibrada. Cada um sabe o que tem que fazer. Cada um sabe o seu posicionamento. Cada um sabe o que tem que fazer, agir, entende? Cada um sabe do seu. E isso fortalece muito mais a união, a conexão, a parceria profissional, entende? É diferente. Bem diferente, Ares. Bem diferente. Vocês nos próximos, posso dizer, meses, vocês estarão muito conectados a energias, tá? Me parece que ou vocês precisam, ou vocês querem, ou vocês acionam, vocês manifestam, tem uma coisa de manifestar, para ajustar as questões aí na sua vida, tá? Aqui é o amparo, né, da espiritualidade, o amparo de energias, para que haja um fortalecimento, um equilíbrio. O que tá de fora é como se ele dissesse assim, o que tá saindo da sua vida, deixa sair, o que tá fora, deixa fora. Entendeu? Já é carta fora do baralho. E vocês podem estar muito duais, arianos. Então ficar nesse impasse, ai, mas eu tenho, de repente, que agradar a pessoa, ai, não, mas e se eu não for em tal lugar, o que será que vão pensar? Será que a pessoa vai ficar chateada? Deixa a pessoa ficar chateada. É hora de cuidar. Ai, me desculpem, Ares. É hora de vocês cuidarem de você, né? Então, essas energias envoltas estão aqui fazendo um baita de um movimento. Rainha de Ouro, gente. A força, o mago, tem um baita movimento. A Rainha de Ouros é muito magista, pessoal. É muito alquimista.
Então tem uma força assim aqui, olha, movimentando muita coisa para te manter aqui dentro de um eixo, dentro de um equilíbrio. E a pessoa ainda pode estar assim, né? Ai, não, deixa eu ver lá se o fulano tá precisando. Ai, gente, pelo amor de Deus. Para com isso. Vamos lá. Áries. Não é pra você essa parte, Áries? Se você acha a Mulher Maravilha, o Super-Homem, tá tudo certo. Tá ok. Aqui eu falo com seres humanos, tá? Que tem forças, mas também tem seus desequilíbrios. Tá tudo certo. A vida, ela é assim. A vida é assim. É dual. Ela é dual. E tá tudo ok. Estamos todos aprendendo. Arianos, mês de abril. 7 de copas. As de copas. 6 de ouros. Você vai ficar em dúvida entre... Peraí, deixa eu puxar mais. Peraí. Ares, mês de abril. As de paus. Vocês saem da dúvida aqui. Definitivamente vocês vão sair de uma dúvida, ou alguém que te deixa em dúvida, uma situação que você, não sei. Aqui vocês vão equilibrar-se emocionalmente com a ajuda de alguma situação ou de alguém, ponto. Se vocês estão em dúvida ou estarem em dúvida entre auxiliar alguém, vocês vão auxiliar esse alguém. Pode ser alguém da família ou de um grupo especial que você seja envolvido, tá vendo, Áries? Não foi dito, olha, Áries sempre pensando numa questão externa, em pessoas, tá vendo? É isso. Então aqui vocês ainda vão teimar e vão auxiliar, tá? Porque você entende que isso te faz bem. Ok, né? Ser caridoso em alguma situação é bom, mas tem que ver como você está, tá bom? É só isso que o tarot tá dizendo pra vocês, mas vocês vão aqui ajudar alguém, ponto. Estavam em dúvidas de como, quando, o que talvez fazer, né? Devo ou não devo ajudar, que vocês vão prestar algum auxílio para alguém. E esse auxílio vai trazer bons resultados para esse grupo, tá? Não sinto que seja somente por uma situação, mas pode ser um grupo. Deixa eu clarificar essa parte, Áries. Peraí. Aqui, nitidamente, arianos estarão chamando atenção. Olha a Hand Pause de novo aqui, ó. Áries estarão chamando atenção, muita atenção. Pode ser em um grupo, em uma família. Ajudou muito, hein? Trouxe o 10 de copas para clarificar o 10 de copas, ou seja, não tem muito o que dizer aqui. É isso mesmo. Áries, eu sinto que vocês estarão chamando muita atenção. Vocês estarão muito envoltos a pessoas, sim, tá? Aqui fala de uma pessoa, essa pessoa ela pode ter uma melhoria. Mas essa melhoria, não sei o que seria isso. Por estar em ouros, pode ser na saúde ou no dinheiro. Essa pessoa vai ter uma melhoria, mas tem uma longa caminhada ainda pela frente, tá? Ok? Aqui tá falando, Áries, que você se levantando, esse chamar a atenção que o tarot quer dizer pra vocês, é que vocês estarão chamando a atenção porque existe uma força ativa em você, tá? Uma chama forte, uma energia ativa, uma altivez, um empoderamento, vamos colocar assim, né? Um empoderamento da sua própria vibração. Isso vai estar refletindo em um grupo, tá? Mas aqui eu falo com arianos que você não tá fazendo isso para ajudar um grupo, você está fazendo isso por você. Por isso que foi dito aqui um certo empoderamento. Então você está se recalibrando tanto na sua energia quanto no seu emocional. Então tá uma baita de uma união aqui linda, sabe? Sendo alimentada na sua energia, e isso vai refletir em um grupo, tá? Então, sei lá, depende de você. E são pessoas que provavelmente precisam receber isso de alguma forma.
Sabe aquelas pessoas que podem não estar muito bem, sabe? E aí você chega lá, alegre, feliz, uma boa comunicação, você entende. Não é só um momento, a alegria ela é um momento, né? Mas você entende que, poxa, eu vou lá, mas eu vou dar o meu melhor. Independente de como as pessoas estão, independente de como o cenário está, eu, Ares, vou dar o meu melhor e ponto. Eu tô fazendo isso por mim, porque eu sou essa pessoa. Ponto. Não é pra agradar ninguém, que não é uma questão de agradar. Você tá sendo autêntico aqui. E esse seu movimento, ele, aos olhos, né, ao coração e à mente das pessoas, ele tem um peso, tá? Mas é um peso que fala sobre transformação. Poxa, mediante a isso, aquilo, o Ares tá ali, legal, tá de pé, tá fazendo a coisa acontecer, tá animado, tá empenhado, não tá baixando a cabeça, entendeu? Mais um, Ares, mês de abril. Alguém vai querer voltar atrás referente a você, mas não sei se você vai querer se abrir a isso, porque eu sinto vocês nesse mês de abril muito focados em você, naquilo que você acredita, naquilo que você quer, mas essa pessoa ela vai querer voltar atrás, ela vai querer ter alguma troca com você. Saliento que essa pessoa pode não ter muito a te oferecer, tá? Quem trabalha com a espiritualidade, sua mão aí vai estar muito boa para esses trabalhos voltados e conectados à espiritualidade, tá? Muito bom. Arianos com uma certa dificuldade de estudos, Áries, ou de concentração, porque muita energia, né? Olha, As de paus e Rainha de paus, pessoal. Tem uma energia grande aí em vocês, tá? Diabo. Áries. Não foi dito lá no começo uma questão de proteção? É um mês para vocês estarem mais alinhados, realmente espiritualmente, e também na sua energia. É um mês para vocês se respaldarem significativo. Nós abrimos aqui com o Hierofante. Vai ser muito importante vocês se aconselharem antes de tomar qualquer decisão, tá? Que seja importante. Talvez não, né? É um mês aqui, não tome grandes decisões, não dê grandes passos. É um mês para vocês refletirem muito, é um mês para vocês talvez estarem mais concentrados, em questões que falam mais sobre você. Então, se concentrar mais no seu trabalho, nos seus estudos, ali na sua casa, coisas assim, tá? Mantenham as coisas em ordem, por algum quesito está sendo dito isso aqui. Por quê? Aqui nós temos o diabo, 7 de espadas e a lua. Não foi dito que existem questões que podem voltar para vocês? De repente é uma crença, de repente é um sentimento que volta. Tome um pouco de atenção com isso. Aqui tá dizendo para alguns de vocês que o espiritual te alertou. Já te alertou de alguma preocupação que você venha ter, que possa envolver até alguém. Alguém espertinho. Alguém pode tentar aqui, de alguma forma, manipular o seu emocional esse mês. E pode ser através da própria espiritualidade, tá? Então, tome um pouco de atenção com isso. Eu vou até pedir para clarificar mais para vocês aqui. Então, o espiritual traz uma certa proteção, mas vocês precisam fazer movimentos quanto a isso também, tá? Não foi dito alguém se sabotando, né? Então, atenção com isso, Ares. Vamos lá. Clarifica essa energia pra mim. Aqui é um conselho assim. Arianos que estão se sentindo muito bem. Foi dito em algum momento, vocês aqui, com uma energia bastante ativa, né? Isso pode incomodar? Pode. Aqui é o seguinte, o Ares,
Pode falar da sua não demonstração. Você está bem e você canalizar essa força para você, como foi dito a todo momento na sua leitura. Então, você focar muito mais em você. Esse sentido de você canalizar sua força muito mais para você, para os seus objetivos, né? Para sua rotina, isso pode estar dentro de um grupo causando uma visão tanto quanto desconfortável. Aqui é um grupo, sim, pode ser um grupo de trabalho, pode ser um grupo família. São pessoas que têm extrema dificuldade de mudanças. Olha a roda da fortuna aqui. E essas duas energias falam de uma resistência muito grande em não recomeçar. São pessoas que não conseguem recomeçar, sair da estaca zero. E eu sinto Áries, por estar, né, arianos que estão nesse mês aqui movimentando certas questões, energias, estão buscando informação, fazendo realmente a coisa acontecer para sair de uma limitação. E você focando muito em você. Esse grupo aqui não consegue, então como a Áries está fazendo? Por que a Áries está fazendo isso? Se tem algum problema aqui, sei lá, na família, no trabalho, por que a Áries está vivendo a vida dele? Então eu tô sentindo mais um que aqui com o diabo, 7 de espadas, a lua são picuinhazinhas, tá? São falatóriozinhos que podem estar acontecendo, ok? É pra você parar a sua vida de jeito nenhum, Áries. Não tá sendo dito aqui a todo momento, cuida de você. Você pode até observar, tá? Esses cenários. Caso não seja com você, arianos, essa picuinha, esse falatório, esse desconforto, observe lá do lado de fora e não entre nessa energia, tá bom? A todo momento esse mês de abril para vocês fala, cuida de você, Áries. Você tá sendo orientado já há um tempo sobre isso. E quem não está ouvindo esses sinais, tendo dor de cabeça, tá? Entrando em situações que não são vantajosas para vocês. E que também não trazem resultado nenhum. Fica, sabe, elas por elas. É como dar soco no ar, é mais ou menos isso. É como se alguém estivesse lutando com nada, porque não tem. É a mesma coisa você querer falar para uma pessoa que não tem conhecimento, você tentar ali e a pessoa não quer aprender, a pessoa não quer, entendeu? Não quer perder tempo, tá? Em resumo, essa energia para vocês no mês de abril, tá? Então, esse é um mês que vai exigir bastante de vocês esse quesito Áries com Áries. É Áries com Áries esse mês. Não tem mais o que dizer. É Áries com Áries esse mês. Não dê ouvidos, tá? Não dê ouvidos ao caos, arianos. Não dê ouvidos. Vamos falar agora sobre trabalho. Vamos lá, energia de trabalho para o mês de abril para os arianos. Tem alguma situação tirando a sua atenção no seu ambiente profissional. Se você é um autônomo, tem alguma situação tirando a sua atenção. Tá vendo, Áries? Está tudo muito interligado. Você pode estar colocando atenção em situações que não estão sendo vantajosas para você. Então, observe essas situações. E parece que está sendo tirado aos pouquinhos. Aqui fala, assim, de arianos, são pessoas realmente bastante empenhadas, dedicadas naquilo que fazem, no seu trabalho. Podemos falar, sim, Áries, por esses ratos e raposa, pessoas com inveja do seu trabalho, da metodologia do seu trabalho, ou de como você se comporta profissionalmente, tá? Então, isso pode ter um grande, enfim, né? Essas pessoas aí em desequilíbrio se incomodando com o seu trabalho. Aqui fala que você, nesse mês de abril, vai manifestar alguma coisa nova, interessante no seu ambiente profissional. Essa situação nova, ela pode ser ou a forma que você está expressando, não sei, tem alguma mudança, pode ser no seu comportamento, poderia ser um projeto, nós temos Rei de Espadas aqui, poderia ser de repente uma comunicação nova, um projeto novo, uma ideia nova nesse ambiente profissional, que vai gerar transformação, tá? Isso traz um resultado interessante. É o mês que vai falar para vocês, arianos, modifiquem no seu ambiente profissional, seja lá o que for.
repente a forma com a qual você chega no trabalho, que você aborda as pessoas, que você se relaciona, ou como você permite que as pessoas se relacionem com você, tá? Então é um mês de transformações, mas assim, não é um mês de embate, não é sobre isso. É o mês de fazer as coisas de uma forma muito mais centrada, muito mais maduras emocionalmente. Então, por termos aqui energia de copas na mesa, é a forma que você vai lidar no seu ambiente profissional, você vai promover mudanças e encerramentos principalmente, tá? Retirar coisas, retirar materiais, retirar o que está estagnado, reformular estratégias, enfim, seja como for. Tirar pessoas que estão aí, sabe, pessoas que são no ambiente de trabalho são muito, me fugiu o nome, me perdoem, ociosas. Então esse tipo de situação você tá tirando de cena, só que você tá fazendo isso de uma forma muito acolhedora. Você não tá acolhendo o erro, você tá acolhendo o que é certo. Então olha, o certo é, vamos produzir, então você tem a sua conduta, você vai saber chamar atenção de uma forma coerente, educada, você tá acolhendo o que é certo, não o erro alheio, é sobre isso, tá? Então, isso é uma mudança de postura significativa. Lembra que vocês estão no movimento de vida de livramentos, de encerramentos. Então, é isso mesmo, tá? É saber se posicionar diante de todos os cenários arianos. Aqui é o mês que vai exigir de você, seja astuto nas oportunidades que chegarão, tá? Sejam bastante astutos. Pode ser que dentro do seu ambiente profissional tenha alguém que queira dar uma de espertinho ou espertinha com você, tá? Essa pessoa ela vai agir de uma forma um tanto quanto sorrateira. Só que pode ser que você já perceba isso, ó, bem antes. Sabe quando o adulto tá cuidando da criança e a criança vai querer fazer uma arte ali, ela acha que o adulto não tá percebendo, mas o adulto já percebeu há tempos? É isso aqui. Eu sinto que você, dessa situação, você vai sair pela tangente de uma forma gentil, educada, mas assim, você encerra para nunca mais. É isso aqui no seu ambiente profissional. Aqui pede-se atenção se você, de repente, eu não sei. Não sei, pode ser que você tenha funcionários. Ou lide com outras pessoas. Vai ser interessante você ter um olhar um pouco mais atento a essas pessoas, tá? A esses funcionários, verifique se não tá faltando nada dentro da sua casa, dentro do seu funcionário, pode ser, né, o trabalho, um profissional que você contrate dentro da sua casa, por exemplo, né? Então, verifique se não tá faltando nada dentro da sua casa, no comércio, fechamento de caixa, como que tá bom? Observem esses cenários aí, tá bom? Ok, aqui fala de profissionais autônomos, antigos clientes voltando, tá? A te procurar. Ok, vamos falar sobre amor. Arianos, vocês que estão interessados, vamos começar pelos solteiros e depois vamos para quem está no relacionamento. Lembre-se que esse mês ele tá falando muito sobre abra caminhos, tá? Foi falado sobre conhecimento, amor, prosperidade, então se abra. Você que quer um relacionamento, você precisa se abrir, né? Então, é só sair? Também faz parte, saia, seja visto, né? Como você quer ser visto? Você está se manifestando como uma pessoa carente emocionalmente, solitária? Como que você está mostrando? Como você se conversa com alguém? Como que tá isso? Que imagem você está passando? Né? Que imagem você quer passar? Então, isso também fala dessa abertura emocional, tá? Solteiros, como está a energia de amor para os solteiros nesse mês de abril? Sol. Sabe aquela coisa assim, né? Ninguém quer ficar com uma pessoa rabugenta. Então, assim, cuide da sua energia, cuide da sua aparência. Ares, solteiros. Alguém vai te procurar, arianos, mas não sei, hein? Aqui vocês estarão bonitos esse mês, ou cuidando mais da beleza, cuidando mais do corpo, isso é nítido, tá? Isso chama a atenção de pessoas, chama a atenção de um cavaleiro, ou cavaleira, enfim. Isso tá chamando a atenção de uma pessoa claramente. Mais uma. Pode ser uma pessoa amiga. Eu não sei se você já deu um checkmate nessa pessoa ou você vai dar.
tá? Pode ser que você esteja tão conectado com as suas questões, em estar mais estável, que você, não sei. Esse cavaleiro, ele é parado, você pode parar alguém aqui. Então, já pode ser aqui um ariano que está em comunicação com uma pessoa. Essa pessoa, sim, que essa pessoa, ela vem pra falar com você. Ela vem atrás de você, mas tem a cruz aqui. Essa pessoa tá encontrando alguma dificuldade. E pra clarificar essa cruz, vem o cão. O que essa pessoa quer, Charles? Essa pessoa quer voltar com você. Pode ser que você encerre aqui uma comunicação com alguém nesse mês, mas essa pessoa, ela vai tentar voltar para os seus caminhos, sim. Fala de uma pessoa voltando a querer te mandar mensagens, tá? Te acionar. Essa pessoa vai estar te vendo de alguma forma, e o que vê, gosta, porque é uma pessoa bonita, é uma pessoa que tá cuidando de si, vê que é uma pessoa que não está parando, tá? Por ele ou por ela, né? Inclusive, essa pessoa vai ser parada aqui. Essa pessoa vai tentar voltar pros seus caminhos, tá? Olha, eu gosto assim, ó. Áries colocando cada um no seu devido lugar. Essa pessoa vai passar alguns bocados aqui. Essa pessoa, ela vai te admirar muito, vai ficar muito interessada em você, mas tá sempre tendo um corte, ó. Sempre tendo um corte. Não sei o que essa pessoa fez, mas essa pessoa vai te procurar, arianos. E vocês chamando atenção, vocês abrem com o sol. Vamos para quem está no relacionamento. Arianos que estão no relacionamento com a energia mês de abril. Árvore. Carta. Raposa. Olha, Áries. Arianos que estão no relacionamento, filhos podem ser aqui uma questão que chama atenção esse mês, tá? Que tenha uma necessidade maior de atenção durante esse mês. Aqui pede-se um pouco de atenção para quem está no relacionamento, a quem o seu parceiro ou parceira pode estar se comunicando, tá? Essa pessoa, ela pode ter segundas intenções. Existe uma distância entre uma pessoa e outra e tem segundas intenções, tá? Na comunicação. Segundas intenções pode ser um interesse amoroso. Existe uma pessoa com interesse. Vamos colocar assim. Essa pessoa que está conversando com o seu parceiro ou com a sua parceira tem um interesse, tá? E aqui pede-se um pouco de atenção. Olha, com a foice fala do corte da comunicação. Cortar esse tipo de comunicação, tá? Ok, Áries. Aqui fala de um dos parceiros muito desconfiados. Tem um parceiro ou parceira aí que vai estar desconfiado, vai estar ciumento, vai estar, sabe, vendo coisa onde não tem também, tá? Fala de questões externas tomando muita atenção desse casal. Então, ou seja, como se o casal não tivesse muito bem alinhado, não tá muito bem conectado. É o mês de cuidado, sabe? É o mês que o casal, ele vai ter que reformular questões. Que questões são essas? Pode envolver família, pode envolver saúde, pode envolver um crescimento ou a melhoria da própria relação. Então, tudo isso vai trazer uma certa demanda para esse casal esse mês, tá? Então, esse pode ser uma dificuldade do casal, de reformular essa relação, de reestruturar a comunicação.
Tem uma energia feminina aqui dessa relação que está com dificuldades de amadurecimento, tá? Dentro do relacionamento. Tá encontrando dificuldades de amadurecer dentro dessa relação. Tá vendo? É um mês de bastante aprendizados, hein, Áries? Fechando a leitura de vocês com a mensagem dos anjos. A mensagem dos anjos. Mês de abril, Áries. Arcanjo Rafael, estilo de vida saudável, faça uma dieta saudável, durma adequadamente, faça exercícios regularmente para uma ótima saúde. Cuidem da sua saúde, cuida do que interessa, cuida do seu corpo, né? Cuida do seu alimento, cuida da sua casa interna. Arianos, esse mês vai ser muito propício para isso, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que Arcanjo Miguel, Arcanjo Rafael sempre se faça luz, vitória em seus caminhos e vocês sejam sempre muito felizes. Tchau, tchau.